SAF, modelo associativo, novo presidente? Nada disso salva o Vasco. E o pior, as coisas parecem que só pioram. O Vasco ele não tá só mal, ele tá sendo destruído aos poucos por quem deveria salvar o clube. Será que aos poucos nós estamos vendo acontecer o apequenamento do gigante da colina? Eu sou a Clay, jornalista em informação, e eu já peço para você se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário. Vamos entrar aqui nos pormenores do assunto? Cara, pra gente falar da má fase do Vasco, assim, eu não sei nem por onde que devemos começar, sabe? Porque o Vasco ele vem passando por anos difíceis há muito tempo, não é de ontem que o Vasco está aí numa má fase. Fundado em 1898, é um dos times de futebol mais antigos do Brasil. O Vasco ele foi rebaixado 4 vezes já no Campeonato Brasileiro. Para um time grande, isso é muita coisa, tá? Isso só nos últimos anos aí, nos últimos 15 anos. O primeiro rebaixamento foi em 2008, o segundo em 2013, depois em 2015, né? Então voltou à Série A e já caiu novamente. E o último rebaixamento foi aí em 2020. E, cara, são anos aí pro vascaíno esquecer, só que realmente parece difícil do Vasco sair dessa nhaca. Como eu falei, são quase 20 anos aí que o Vasco ele não consegue se reerguer. Porque o normal é que quando um time grande cai, aprenda-se a lição, né, daquele rebaixamento e não se repita, né? Faça o possível para que o time volte a se estabelecer como um dos grandes do país. Só que não é isso que a gente vê acontecendo aí com o Vasco, cara. Vamos falar rapidamente de 2020 para cá? O Vasco ele é rebaixado pela quarta vez na sua história em 2020, como eu falei, e ele não consegue retornar à Série A em 2021, conseguindo o acesso só em 2022. Em 2022, então, a 777 Partners compra 70% da SAF do Vasco por 700 milhões de reais e também assume as dívidas do clube que giravam em torno ali do mesmo valor, 700 milhões de reais. Só que ela não fez nem a metade do que prometeu. A SAF do Vasco foi um fracasso, porque a 77 Partners não fez nem metade daquilo que prometeu. Em 2023 o time quase caiu e se salvou do rebaixamento apenas na última rodada. E aí, em 2024, com a eleição do atual presidente Pedrinho, a Justiça do Rio suspendeu os direitos da 777 sobre a SAF do Vasco, devolvendo aí o controle ao modelo associativo. E, cara, pegando apenas essa parcela de acontecimentos da história recente do Vasco aí de 2020 para cá, a gente consegue entender como que os bastidores políticos e financeiros do Vasco têm atrapalhado o time. Só que não para por aí. Tudo isso vem refletindo também dentro de campo. Do lado futebolístico, o Vasco não vence o Campeonato Brasileiro desde os anos 2000. Desde 2000, o Vasco não é campeão brasileiro. A sua única Libertadores em sua história foi em 1998, no ano de seu centenário. Depois, a sua única Copa do Brasil foi em 2011. Ele foi também campeão do Campeonato Carioca pela última vez em 2016 e seus títulos mais recentes são a Taça Guanabara em 2019 e a Taça Rio em 2021. Então, se a gente for considerar aí a Taça Rio, né, o último título do Vasco, fazem aí 4 anos que o Vasco não ganha títulos. E se a gente for considerar títulos aí que não são estaduais, que são títulos minimamente nacionais ou internacionais, o último título do Vasco foi a Copa do Brasil de 2011, tá? Eu, obviamente, não tô contando aqui Série B, porque, né, ser campeão de Série B é algo que eu acho que nenhum clube deveria se orgulhar, nenhum clube dos grandes. E, cara, desde 2023, quando o Vasco volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, a torcida do Vasco não consegue ser feliz. E óbvio que essa falta de alegria, falta de felicidade, de satisfação com o time vem muito antes disso, porque, como eu falei, fazem aí no mínimo 15 anos que o Vasco vem sofrendo com rebaixamentos e tudo mais. Só que de 2023 para cá, depois de 4 rebaixamentos, a coisa parece que não vai andar, parece que as coisas só pioram aqui pro lado do Vasco, né? Na maior parte do tempo, o Vasco só acumula eliminações e jogos assim, apresentações vexatórias, tá? Briga para não cair, cai muito cedo nas competições, tem sido assim um terror. A última delas, né, foi o jogo de ontem, né, jogo de volta aí pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, onde o Vasco foi eliminado para o Independiente del Valle pelo placar aí de 5-1. Pelo amor de Deus, o Vasco tomou um chocolate 4-0 na ida e na volta, dentro de São Januário, não conseguiu
ali minimamente ganhar o jogo, empatou, foi um empate melancólico. O Del Valle saiu na frente com um gol ali de bola parada, né, um cruzamento para dentro da área, um cabeceio para trás do atacante se adiantando ali no primeiro pau, cabeceando para trás e fazendo gol. E o Vasco depois consegue empatar na segunda etapa com uma bela cabeçada do Verratti, que eu acho que é um dos poucos jogadores que ainda consegue dar algum tipo de alegria para a torcida. Só que o Verratti ele não joga sozinho, né? O Verratti infelizmente joga com mais 10 jogadores aí e joga para um clube cuja gestão não parece ser eficaz e vem afundando o Vasco cada vez mais. Então o Verratti ele é uma fagulha de salvação, uma fagulha de esperança no meio de tanta coisa ruim aí que vem acontecendo com o Vasco. E fora as inúmeras vezes que o Vasco trocou de treinador. Só no último ano, ó, passou pelo gigante da colina, o Ramon Dias, o Carille e agora o Diniz. E você vê que existe uma falta de coerência na escolha de técnicos do Vasco, né? Porque você sair de Carille para Fernando Diniz é uma total incoerência. Você sair de um cara que valoriza 1-0, né? Que é o cara retranqueiro ali e tudo mais, para um outro cara que joga totalmente aberto, que o bagulho dele é posse de bola e vamos atacar e vamos para cima. São dois modelos de jogo totalmente incoerentes. O que a gente tem visto aí nos clubes brasileiros e principalmente nos clubes europeus, o que tem dado certo é você escolher técnicos que tenham modelos de jogo e pensamentos táticos parecidos. Isso, infelizmente, ainda não virou tendência no Brasil. Geralmente, aqui no Brasil, você simplesmente pega o técnico que tá livre no mercado e é isso. Só que a gente vê que isso é um erro, porque aí o teu elenco, ele tá acostumado a jogar de forma retranqueira com o Carille. Aí 2 meses depois, o cara não aguenta, vem o Fernando Diniz e muda totalmente o estilo de jogo e assim vai indo. O Diniz, até ontem, né, quando eu estava fazendo as minhas anotações pré-jogo do jogo do Vasco, o Diniz ele tinha menos de 40% de aproveitamento em 10 jogos pelo Vasco. É muito pouco. E isso é reflexo, né, de um trabalho que recém começou, porque 10 jogos no futebol brasileiro não é muita coisa, é um trabalho recém-iniciado, mas que não tinha nenhuma base antes, porque não existe essa continuidade. Vamos pegar como exemplo o Independiente del Valle, que ele tem uma filosofia de jogo muito bem estabelecida no clube inteiro, desde as categorias de base. Então entra treinador, sai treinador, mas os jogadores que vão subindo, né, porque também é um clube que valoriza muito os ativos da base para fazer dinheiro lá na frente, os jogadores que sobem, eles já sabem como o time vai jogar. E isso faz com que o trabalho ele fique mais encaixado, ele fique um trabalho mais sólido, mais coerente. Só que isso é uma das coisas que a gente vê que não acontece aqui com o Vasco. E cara, o que eu tô querendo dizer com todos esses pontos que eu levantei? Ponto de SAF, ponto de presidência, futebolístico, falta de títulos recentes, rebaixamentos. Cara, a história do Vasco, a história recente é muito dramática e parece que não vai melhorar. Todo ano o Vasco briga para não cair. Todo ano o Vasco é eliminado muito cedo nas suas competições, né? Parece que a cada dia que passa o Vasco ele procura por mais vexames, mais desgastes com a sua torcida, que é uma das maiores torcidas do Brasil, mas que, porra, tudo tem limite, cara. A torcida do Vasco não aguenta mais sofrer, não aguenta mais passar pelo tanto de vexame que tem passado, tá? E quais são os próximos passos do Vasco aí, já que agora não tem mais a Sula para disputar? O Vasco ele vai enfrentar o CSA pelas oitavas da Copa do Brasil. Se perder para o CSA, se for eliminado para o CSA, é mais um vexame aí na conta do Vasco. A gente espera que não, porque, com todo respeito ao CSA, o time grande do confronto é o Vasco. Então, o Vasco é que tem a obrigação e o favoritismo para passar. Só que nada é impossível, né? O Vasco ele pode muito bem cair para o CSA, dada a crise do time. E depois, no Brasileirão, a sequência de jogos, cara, é muito dura. O Vasco ele vai pegar o Inter fora de casa, ele vai jogar com o Mirassol fora de casa e vai pegar o Atlético Mineiro em casa. Desses 3 jogos aqui, ó, pegar o Inter fora é muito difícil. O Inter ele vem numa arrancada aí do Campeonato Brasileiro, ele vem tentando se recuperar. O Mirassol tem feito uma campanha belíssima e vai jogar em casa. O Mirassol não perdeu em casa ainda nessa competição, então é um jogo muito difícil para o Vasco. E talvez o jogo mais fácil, entre aspas, seja contra o Atlético Mineiro, porque vai jogar em São Januário, vai jogar em casa e porque o time mineiro também não vem enfrentando a melhor das fases em seus bastidores, com atraso de salários e tudo mais. Só que, cara, de novo, a situação do Vasco, ela é desesperadora e é muito triste, né? Você vê um grande clube brasileiro nessa situação.
Quando você é só clubista, você quer que o teu oponente, que o teu rival se dane, né? Mas quando você ama o futebol e quando você vive do futebol, assim como eu vivo, é muito triste você ver grandes clubes brasileiros se apequenando desse jeito e deixando de ser relevantes desse jeito. E infelizmente é isso que o Vasco tem feito aí nos seus últimos anos, ou melhor, é isso que os dirigentes e que os presidentes e que as SAFs e que todo mundo que deveria ajudar o Vasco tem feito com ele nos últimos anos. Tem, infelizmente, apequenado o clube. Mas e você? O que você acha dessa situação aí dos últimos anos do Vasco? Você acha que ainda tem salvação, ainda tem uma luz no fim do túnel ou as coisas só vão piorar cada vez mais? Eu conto com o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!